Olá, estamos de volta com o programa Café com Direito. Mas antes, um recadinho da Eurobrasil. Você já pensou em morar no melhor de Tambaú, entre a Epitácio e a Rui Carneiro? Douro Tambaú Clube Residência, um empreendimento exclusivo. Apartamentos com 117 e 141 metros quadrados de área privativa. Sala para 2 ambientes, 3 ou 4 suítes. Varanda gourmet e elevador privativo. Projetado com conceito de empreendimento inteligente. O prédio possui áreas de lazer e serviços completos. Douro Tambaú, inconfundível. Ligue agora 3031-0900 ou acesse o www.eurobrasilempreendimentos.com.br. Estamos aqui na 15ª Vara Civil, onde vamos conhecer uma sala de audiência. E eu vou ter a oportunidade de conversar com a juíza Adriana Lócio, que vai explicar a importância e como funciona uma audiência. Eu estou aqui na presença da juíza Adriana Lócio, que ela vai nos ajudar a entender a importância de uma audiência no processo quando o tutelado da justiça busca a efetivação do seu direito. Doutora Adriana, qual é o objetivo primordial de uma audiência? Olha, o objetivo primordial é exatamente a colheita de provas, não é? As partes, no caso o autor da entrada no processo, o réu Estado, e a colheita de provas ela é feita exatamente em favor do juiz. A prova ela não é produzida nem para autor, nem para réu. A prova ela é produzida única e exclusivamente para o juiz. Porque normalmente, quando durante uma audiência fica a minha testemunha e a tua testemunha, né? Não, aí no caso realmente as partes elas têm direito a trazer os autos, até 8 testemunhas no rito, no caso ordinário, no rito sumário menos testemunhas. E essas testemunhas elas serão, no crime a gente não usa mais aquela, o juiz vai e pergunta e passa a palavra, não. Quando é no crime agora, diretamente o advogado ele faz a pergunta, não tem mais a repergunta. No cível continua o método antigo. O juiz dá a palavra ao advogado, o advogado vai, pergunta, depois o juiz vai e dita. É aquele sistema, infelizmente, ainda é antigo. Em algumas varas, como na vara federal e na vara do trabalho, e alguns colegas do interior já estão usando aquelas audiências gravadas, que é muito importante porque há uma economia de papel, fica muito mais, digamos assim, muito mais real quando a audiência é gravada. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, em algumas varas aqui do Fórum Civil, não conseguimos ainda implantar o sistema da audiência gravada. Mas, com certeza, nesses dias estaremos fazendo esse novo modelo. Uma grande questão que a gente, como advogada, como nós somos operadores de direito, a gente vê uma sala de audiência com os olhos. O cidadão, ele tem um medo, ele tem um pânico de audiência. É verdade. Né? A gente passa pelos corredores do fórum, você vê que a pessoa está tensa. Você atribui a que isso? Olha, eu acho que talvez aquele mito de que o juiz, assim, aquela torre de marfim, aquela coisa, aquela figura intocável. Então as pessoas quando chegam, elas já chegam nervosas. Então assim, eu sou juiz auxiliar da capital, então estou de vez em quando auxiliando em varas diferentes. E geralmente a gente vê muito isso nas varas de família, onde digamos assim, as pessoas trazem os seus dramas do cotidiano para dentro do processo. Então, quando eles chegam muito aflitos, nervosos, então a gente pede que eles sentem, respirem, se acalmem. A gente oferece um chá, uma água, um café, sabe? Para que eles se desarmem. Ótimo. E a gente consiga realmente fazer com que o processo tenha efetividade. Não é porque hoje em dia não tem mais aquela história de acordo, um bom acordo é melhor do que uma boa briga. Não, não existe mais isso. O acordo ele tem que ser bom para o autor e ele tem que ser bom para o réu. Não é? A gente está nessa era de mediação, então assim, tudo tem que ser feito em prol de ambas as partes. Ambas as partes têm que saírem satisfeitas. Essa é a justiça do futuro, é a justiça que entrega a prestação jurisdicional de uma forma que tanto o autor como o réu eles saiam satisfeitos. Na questão técnica de uma audiência,
Se você pudesse, se a doutora pudesse descrever como ela ocorre, quem fala primeiro, quem tem a oportunidade de falar, isso ajudaria para o nosso telespectador que pode até ter uma audiência aí agendada. Bem, o Ministério Público fica ao lado esquerdo do magistrado, em seguida fica o advogado do autor e logo a parte, e do lado direito fica o advogado do réu e a outra parte. Quem fala primeiro, né, até em razão do princípio da ampla defesa, em primeiro lugar fala quem trouxe a lide, quem trouxe a demanda, que foi o autor, que é o responsável pela produção de prova, e o réu faz a contraprova. Então, primeiro o autor ele é ouvido, as testemunhas do autor elas são ouvidas, depois as testemunhas do réu. Quando a gente abre uma audiência, dá-se a palavra ao advogado do autor, ele faz as perguntas, depois a gente dá a palavra ao advogado do réu, ele também faz as suas perguntas e no final o Ministério Público. Isso no cível. Quando é no crime, o Ministério Público titular da ação fala primeiro, depois o advogado do réu fala depois. Qual o fato mais inusitado que ocorreu no seu período em que você está exercendo a magistratura? Olha, eu estou na magistratura há 13 anos. Eu passei 3 anos e 7 meses no interior, rodei bastante pelo Brejo. E eu tenho, assim, inúmeras histórias super interessantes. Eu estava em Guarabira, foi a minha primeira comarca, e fazendo uma audiência criminal, o réu ele teve um ataque de epilepsia. E foi uma situação, assim, muito difícil mesmo. Porque, assim, a sala estava cheia de policiais, eram muitos réus, e quando chegou no interrogatório desse réu, ninguém sabia que ele tinha problemas, e ele começou a cair debaixo da mesa e a se debater, e foi um constrangimento, foi uma situação, teve que chamar médico, e foi uma coisa horrível. Mas, assim, graças a Deus conseguimos terminar a audiência. O programa Café com Direito chegou ao fim dessa nossa caminhada no Fórum Cível, desembargador Mário Moacir Porto. E a gente espera que tenha contribuído com a sua busca, cidadão da justiça, e te aproximado muito mais da tua conquista do direito. Até a próxima semana. Café com Direito. Oferecimento Livraria Prática Forense. Eurobrasil. Edificando confiança. 30310900.